chamar os presbíteros da igreja, os pastores. Podem vir à frente, irmãos. E você, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, 20 a 30. Vou pedir, pastor de Jardim, ler para mim. Acompanhe com a sua Bíblia aberta, por favor. Mateus 20, 26, Mateus 26, de 20 a 30. É atualizada, Jorge? Mateus 26, do verso 20 ao 30. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhes: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que Deus abençoe a sua palavra. Mas, irmãos, essa é a última refeição de Jesus antes da sua crucificação. A Páscoa, aqui começa então, ele institui a ceia do Senhor, e é bom nós termos a noção do que estava acontecendo naquela última reunião. Primeiro, Jesus anuncia que um dos 12 ia traí-lo, e começou aquela pergunta: quem é, sou eu? E naquela mesma reunião, em seguida, verso 31, Pedro é avisado que vai traí-lo aquela noite, que vai negá-lo. E Pedro estava dizendo que ele podia ser um escândalo para qualquer pessoa, menos para ele. Jesus disse: você vai me negar, Pedro, hoje 3 vezes. Naquela mesma reunião, você vai ver isso em Lucas, eles estavam disputando quem era o maior entre eles. Observe, Jesus estava com a dor da traição, porque em João 13, diz a Bíblia que ele deu para Judas pedaço de pão, e Satanás entrou em Judas. Ele disse: o que tens que fazer, faze-o logo. Então veja, esse era o quadro da última Páscoa, da ceia. Um traindo, um ia negá-lo, os 10 iam embora, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Disputa de poder no grupo. E eu fico pensando, e Jesus com a sua dor,
enfrentar a cruz, a rejeição, a humilhação, pancadas, dores atrozes, crucificação, e os amigos dele estavam disputando poder, e um estava até ganhando dinheiro para entregá-lo. Na verdade, Judas já tinha ido negociar com os principais sacerdotes. Ele estava procurando a oportunidade para entregar Jesus. E então, eu tenho aqui fazendo uma pergunta, né? Satanás pode entrar numa pessoa assim? É que Judas estava roubando a bolsa, ele era tesoureiro. Então ele já estava mal intencionado, ele estava enganando o grupo, vendo os milagres. É possível que ele fez milagres também, porque ele recebeu autoridade. E Judas, então, com o coração cheio de peçonha, de veneno, Jesus disse que tem que fazer vaze logo, e aquilo Deus permitiu que o inimigo entrasse, que já tinha entrado para ele negociar, e agora entrou para ele ir conversar e procurar o local para entregar Jesus. Eu fiquei pensando nesta ceia, falei, meu Deus, nós estamos numa ceia aqui em paz, irmãos, porque alguém enfrentou todas as lutas para que nós estivéssemos aqui. Talvez um dia você tenha que estar numa situação que você tem um propósito, você tem uma missão, e aqueles que estão em redor, do seu redor, estão disputando. Quem é que é o maior, quem é o melhor, quem ganha mais, que faz isso e aquilo. Mas você tem um propósito e você deve seguir o seu propósito. E aqui uma pergunta que não quer calar. Mas por que Jesus não impediu Judas de traí-lo? Era tão fácil, já sabia quem era. Porque está escrito na palavra de Deus: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Salmo 41, 9. E que Jesus cita em João 13. Mesma situação no jardim do Getsêmani, quando Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco, sacerdote, ou soldado ligado ao sacerdote, ao templo, e Jesus diz assim: Pedro, embainha a tua espada. Como se cumpririam as escrituras, que é necessário assim acontecer? E Jesus disse: essa é a hora e o poder das trevas. Ele disse: pensa que eu não podia pedir do meu pai legiões de anjos? Não, deixa seguir, Pedro. Deixa a palavra de Deus se cumprir. Em João 13, ainda no verso 27, quando Judas sai, em seguida no verso 31 e 32, Jesus diz: agora é glorificado o Filho do Homem. Como, gente? Está sendo traído. Mas ele está dizendo, está sendo glorificado. Como os gregos que vieram em João 12 conversar com Jesus, Filipe trouxe os gregos e André. Jesus disse: se o grão de trigo não cair em terra, fica ele só, mas se cair, produz muito fruto. Os gregos eram amantes da filosofia, e eles entenderam: esse cara é o maior filósofo de Israel. Nós queremos conhecer esse grande filósofo chamado Jesus, Yoshua. E Jesus nem quis recebê-los, porque ele não estava procurando glória de homens. Ele disse: eu vou morrer. O grão de trigo era ele, caiu em terra e produziu muito fruto, irmãos. Só nossa igreja dá para encher o Pedra Viva pelo menos 4 vezes, com 2.000 e poucas pessoas em cada culto, que está espalhado por aí, e é muito pouco. Ele é o Senhor de toda a terra. E lá em João 17, Jesus, se despedindo já, depois da ceia, ele ora e fala com o Pai, diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ou seja, para Jesus, a cruz já estava decidido. A entrega dele era o seu propósito maior. Por isso a ceia, irmãos, para lembrar disso.
Ele estava dizendo para o pai: eu terminei o meu trabalho. Ele nem tinha ido na cruz ainda, mas a cruz era uma questão só de tempo. E ele tinha decidido que ele não ia se desviar da sua missão por causa de sofrimento. Sabe, irmãos, não tem nada que justifique a traição. A traição é fruto de falsidade. Falsidade é uma legião no coração do ser humano. Falsidade é uma legião. Imagine Judas tirando o dinheiro da bolsa como tesoureiro e roubando esse dinheiro pertinho de Jesus, vendo os maiores milagres, os melhores ensinos, as coisas mais encantadoras que alguém podia dizer: meu Deus, nunca pensei ver uma coisa dessa, porque ele estava na terra dos profetas. Só que fazia 400 anos que não tinha um novo profeta, 400 anos que não tinha um novo milagre, 400 anos de silêncio de Deus. Agora vem o Messias, com todos os milagres, prodígios, ensinos, que nunca ninguém tinha visto, os que está relatado nos evangelhos: coxo andando, cego vendo, leproso sendo purificado, endemoniado sendo liberto com uma palavra. Como esse homem é capaz de ser falso, ainda, diante do Rei dos Reis, do Senhor Jesus amoroso? Meus irmãos, a gente precisa pensar nisso nesta ceia. E eu fiquei pensando aqui, irmãos, motivos por que as pessoas traem. Está no seu boletim, no editorial, você pode acompanhar se quiser. 5 motivos que coloquei aqui, pode ter mais. Desejo de poder. Absalão, filho de Davi, o texto está no seu boletim, você pode conferir, eu não posso ler, senão nós vamos até 9 horas, hoje nós terminamos às 8 horas no máximo. Absalão desejou ser o rei em lugar do seu pai. E ele fez o seguinte esquema: ele ia para a porta do palácio. Absalão era um homem bonito, alto, cabelos longos, cheio de ouro, vaidade, filho de uma rainha bonita, Maca, muito bonita, era irmão de Tamar, uma das moças mais bonitas de Israel. Mas Absalão desejou o poder pelo poder e trair seu próprio pai. Aí chegava 3 anos, ele fez isso. Descia alguém e Absalão perguntava: o que foi que o rei te disse? Numa causa. O rei falou assim. Aí Absalão dizia: não tem rei em Israel. Se fosse eu, você ia ver o que eu ia fazer. Mesma coisa na política agora, né? Gente prometendo que vai tirar as filas de hospitais, de posto de saúde. Em poucos dias acaba com as filas. Gente, meu plano é da Unimed, eu passo 10 dias, 20 dias para conseguir uma consulta pagando. Mas na política se promete tudo que não se pode fazer para enganar os trouxas. Desejo de poder, irmãos, também tem a história de Júlio César, né? O imperador que foi traído por Brutus. Brutus era cria de Júlio César. E um dia Brutus se reúne a outras pessoas e vem para assassinar Júlio César. Aí aquela expressão internacional: até tu, Brutus. Vem daí. Só que o Brutus se deu mal em Tessalônica, numa guerra. Marco Antônio, o outro imperador, matou Brutus e alguns dos seus líderes que mataram Júlio César. Aliás, irmãos, todos que traem, eles acabam mal. Outro motivo é mágoa. Quando estava Absalão na sua conspiração, antes mandou chamar Aitofel. Aitofel era o homem mais sábio de Israel, conselheiro de Davi. Quando Aitofel
dava um conselho, era considerado palavra de Deus, de tão sábio que ele era. Aitofel estava magoado com Davi, porque ele era avô de Batseba, com quem Davi aprontou a maior sujeira e mandou matar indiretamente o marido dela para ficar com Batseba. Aitofel queria se vingar de Davi. E o que faz Absalão? Manda chamar o Aitofel. E a conspiração começou a crescer nesse churrasco. E a maledicência é contagiante, envenena, a mágoa envenena. Quando você vê alguém criticando outra pessoa, cuidado. Pode ser no ministério, na igreja, no grupo. Isso é o espírito absalônico. Absalônico. Uma atitude de Absalão. Se fosse eu, e essas pessoas às vezes falam mal de outros, mas nunca procuram a pessoa para confrontar, falam por trás. Então, não se envolva com esse tipo de gente. Terceiro lugar, vem o dinheiro, foi o caso de Judas. Judas já roubava e quis roubar mais. Quarto lugar, a fraqueza da carne. A mentira, a busca pelo prazer, o adultério. E eu pensei o seguinte: quando uma pessoa trai o seu cônjuge, é traição mesmo. Mas em relação a Jesus, é negação. Porque muitas pessoas dessas correm para um amigo ou uma amiga, correm para uma amiga e dizer: eu traí meu marido, me ajude, eu traí minha mulher, chorando, porque não era aquilo que queria fazer, mas sabe como é o cantigo da sereia, e aquelas coisas todas, a pessoa acabou, fez. Começa uma conversinha pela internet, isso é laço para a sua alma. Não fica conversando com ninguém na internet, estranho. Conversa com seus amigos, com seus parentes, com seu marido, com sua mulher, vai orar. Mas já começaram, você não sei o que, só conversa fiada, mas acaba em motel às vezes. Acaba em motel. Mulher carente, homem carente, carente, safado. Que homem, No meu tempo do mundo se dizia: não tem mulher difícil, tem mulher mal cantada. Faz 40 e poucos anos, irmãos. Isso piorou. Manda flores, chocolate, leva para jantar, todo o esquema. Depois que faz o que quer. Bom, questões teológicas misturadas com falsidade. No deserto, Datã, Abirão, Coré, Datã e Abirão se levantaram e disseram para Davi, ou para Moisés: por que só você e o grupo aí de sacerdotes é que ministram para o Senhor, e nós não podemos? Todo o povo é povo do Senhor. Olha só, parecia uma questão teológica. E Moisés diz: eles eram como diáconos, eles eram levitas para o templo, para carregar as coisas do santuário. Ele disse: Moisés, vocês acham pouco ser separado por Deus para o santuário? Vocês querem o lugar dos sacerdotes agora? Mas eles estavam como questão teológica. Todo o povo é povo de Deus, por que só vocês estão aí ministrando? E Moisés disse para ele, percebeu que tinham 250 pessoas que se juntaram a Coré, Datã e Abirão. Moisés disse: junta o teu povo, junta a tua família, junta o teu gado, tudo quanto tem, vamos para o vale, eu não lembro o nome agora, que Cor, e o Senhor vai mostrar a sua vontade. E Moisés disse: se vocês morrerem naturalmente, eu não sou homem de Deus, mas se a terra abrir, acontecer alguma coisa inaudita, é porque eu sou um homem de Deus. E foram para o vale, toda a família de Datã, Coré e Abirão, tudo que eles tinham estava ali, e a terra se abriu, e eles foram enterrados vivos. Veja como Deus puniu aquela rebelião de maneira exemplar. Mas por trás parecia uma questão teológica. Agora, irmão, vamos voltar para a ceia. Nada tirou Jesus da sua missão, do seu propósito.
Precisamos ter um propósito firme e confiar que o Senhor nos ajudará a cumpri-lo. Muitos anos atrás, uns 40 anos atrás, eu aprendi esse texto, Isaías 26:3, que me tem servido até hoje. Diz assim: Tu, Senhor, e está no seu boletim, no editorial, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Aquilo me ajudou, tem me ajudado. O Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia no Senhor. Jesus estava enfrentando uma circunstância desfavorável, um propósito firme, uma situação constrangedora, como eu falei há pouco, na sua dor, tinha que lidar com todo esse ambiente. E aí, irmãos, ele foi desprezado na cruz, foi humilhado, física e emocionalmente. Por isso ele pode nos socorrer quando enfrentamos todo tipo de injustiça e perdas. Diz a Bíblia que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Está aí no seu boletim, está escrito, transcrevi o texto de Hebreus, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu não sei o que você está enfrentando, mas a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, tudo que você imaginar, todas as coisas, e até ele foi traído. E a Bíblia está dizendo que ele é o nosso sumo sacerdote que pode se condoer das nossas dores, das nossas angústias, nos momentos de tentação, porque ele passou por tudo que um ser humano pode passar na face da terra. Uma coisa, irmãos, que um ano e pouco atrás, eu estava estudando sobre depressão, para ajudar pessoas em depressão. Eu falei, eu não entendo, porque alguém normal, até um crente, entra em depressão. Meses depois, Deus me permitiu um esgotamento de trabalho, que gerou uma depressão. Eu não tive perda, ninguém morreu na família, não perdi emprego, nem nada, coisa assim, casa, não queimou a casa, não, mas de repente, entrei em depressão. Deus me deu 3 meses para me entender o que sente uma pessoa com depressão. E depois mais 3 meses para entender que ela vem de avião a jato e sai a pé lentamente. A depressão vem a jato. Eu perdi o sono dia 22 de agosto do ano passado. Com mais 2 semanas tinha perdido a fome. Eu estava perdendo a fome, mas eu comia, engolia. E eu pensava em morrer. Falei, meu Deus, eu sou um servo de Deus experiente. Se eu penso isso, imagina meu irmão que está começando sua caminhada, que perdeu o marido, perdeu a mulher, perdeu o emprego. Eu não perdi nada, perdi a saúde. Irmãos, eu dou muitas graças a Deus. E hoje, quando alguém começa a me falar sobre a depressão, eu falei, eu sei que tu estás sentindo. Lucília dizia, amor, vamos ali para o jardim do Hotel Tropical. Eu falei, vontade, não. Amor, vamos ali, mexer com planta. Não, amor, não queria lugar nenhum. Não queria nem ver muita gente. Às vezes eu pensava, que coisa boa seria morrer. Acabar com esse sofrimento. Mas eu li o livro de Salmos todo, vendo a depressão dos profetas, dos salmistas, e Elias e em outros textos, e eu fiquei pensando, isso aqui é vida real, está aqui expresso o sofrimento dos servos de Deus, e a partir de agora eu vou ter muito mais sensibilidade com aqueles que sofrem. Sabe, irmãos, Jesus é o nosso intercessor porque Ele passou por tudo, Ele sabe o que você sofre,
a tentação, a angústia. No jardim do Getsêmani, suava gota de sangue. Era uma agonia que eu nunca ouvi ninguém, por tanto sofrimento que tenha, soar gotas de sangue. Mas a ceia, irmãos, nos lembra isso, e nos lembra mais 5 coisas que eu quero falar brevemente. Nós vamos tomar esta ceia. Está aí no seu boletim, atitudes que devemos ter na ceia do Senhor. Primeiro, lembrar-nos sempre do preço da nossa redenção. No verso 28, Jesus disse: isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Quando você toma ceia, você tem que lembrar que foi o sangue de Cristo, sangue remidor, que te comprou, e você não é mais de você mesmo. Também a atitude de celebrar a nossa vitória, porque no verso 29 Jesus diz: digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Irmãos, Ele deu a garantia. Esse vai ser o sinal. Quando tudo estiver completado, o reino, nós vamos beber do fruto da videira com Jesus. E deve ser uma videira muito gostosa. Sabe, irmãos, eu não conheço muito de frutas, de uva, mas a minha esposa sabe que daquela viagem para a Europa, viagem da reforma, 2 anos atrás, nós tivemos na estrada, chegamos na França, e eu comprei uva para levar para o hotel. Nunca tinha comido uma uva daquela na minha vida. Falei: amor, essa uva. Ela disse: a do céu vai ser melhor, irmãos. Do céu, ou da nova Jerusalém, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então a ceia também foi nos dado para nos purificar. A Bíblia diz: se eu não te lavar, Jesus disse para Pedro, não tens parte comigo. Isso é verdadeiro. Essa palavra tem 2 aplicações. Primeiro, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que é a conversão. Se você não se converter, não tem parte com Jesus. Você pode ser presbiteriano, assembleiano, batista, está tudo bem, você está recebendo coisa boa, mas precisa nascer de Deus. Se não nascer de novo, não pode entrar nem ver o reino de Deus. E os textos estão aqui para você conferir. E tem o lavar diário. Todo dia você precisa pedir perdão do Senhor. Em quarto lugar, para que você se examine a si mesmo, está 1 Coríntios 11, 28. Examine-se a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Julgue-se a si mesmo. O pior juiz somos nós mesmos, quando nós auto-julgamos, porque nós, em vez de nos julgar, nós acabamos nos justificando. Isso é mal. Quinto lugar, julgar a nós mesmos, confessar os nossos pecados e receber perdão. Mas nós temos que ter muita seriedade em nos julgar a nós mesmos, porque nós somos maus. Jesus disse: vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos. Você não me ofenda, não se ofenda não, mas você é mau. Minha irmã, você é má. E eu sou mau. Se não for a presença do Espírito Santo em nós, nós fazemos loucuras. Porque loucura nós pensamos fazer todo dia. Senhor, me ajude, Senhor, a não pensar isso. Quem tem pensamento ruins todo dia? Levanta a sua mão. Tem alguns mentirosos que não levantaram. Se você não confessar todo dia seus pecados, você está em grande dificuldade.
E olha, irmãos, em 2007, eu fiz um jejum parcial de 7 dias no Monte Sião com a minha esposa. Estava lá, caminhando no Monte Sião, falando: Senhor, fala comigo. Estava gostoso, estava estudando, orando, dormindo naquela escuridão do Monte Sião. Você tinha umas lâmpadas, não tinha ainda luz elétrica. E eu falei: Deus, fala comigo. Estou aqui 3, 4 dias só passando fome. E comecei a caminhar no Monte Sião. E o Espírito Santo começou a falar comigo: você está com orgulho, você é orgulhoso agora. Onde você anda agora? Eu falei: Senhor, porque eu viajava nas igrejas, sempre fui. Quarta-feira eu vou para Goiânia agora com Paulo Júnior, aniversário dele, muitos lugares. E as pessoas faziam aquela apresentação que só fazia mal para mim. Porque a nossa igreja há muitos anos é a igreja maior presbiteriana do Brasil. E aquilo tudo para um caboquinho era... Eu falei: Senhor, você está orgulhoso? Agora você abre a boca só para falar que tem 400 grupos, que a igreja é isso. Olha, irmãos, eu sou tão mal que eu preciso de 4 dias para Deus falar comigo. Você talvez seja melhor, um jejum de 2 dias, Deus fala com você. Mas eu sou mau. E quando nós terminamos o jejum, no 7º dia reunimos umas pessoas, o Espírito Santo me deu um sentimento da multidão de pecado que estava na igreja. Quase eu morro. Me doía. Era uma dor atroz por dentro, o Senhor comunicando o que ele sentia com os pecados da igreja. Você é mau, e eu sou mau, e temos feito o Espírito Santo sofrer com nossos pecados. Nós deveríamos todo dia ajoelhar no nosso quarto, ler a palavra, confessar nossos pecados. Os homens parar de pornografia, que só ofende o Espírito Santo. Você é mau. Não esqueça que foi Jesus que deu esse diagnóstico. Talvez você diz: não sou tão mau assim não. É porque você está longe da santificação. Quando eu fiz a cirurgia de um olho, eu cheguei em casa, depois de uns dias, falei: amor, está tudo riscado aqui o nosso quarto. Eu falei: já estava, eu que não via. Fiz do outro, estou lendo até bula de remédio, viu que cancelei o óculos, aposentei. E aí você começa a enxergar coisas que não enxergava antes. Assim, irmãos, quando você começa a se santificar, você vai ver quanto mau e perverso pecador você é. A Bíblia diz: o homem examine-se a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. Vamos curvar nossas cabeças. Essa é a sua chance de começar uma vida mais séria com Deus. Confessar seus pecados diariamente. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela ceia. Vem nos santificar, vem nos purificar, vem nos fazer lembrar do que Tu morreste por nós. Que Tu nos amastes ainda pecadores, e que Tu continuas nos amando, agora como filhos imperfeitos. Ajuda-nos a alcançar, Senhor, níveis melhores de santificação. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, abençoa estes elementos tirados do uso comum e abençoa Teu povo. Em nome de Jesus. Amém.